Buenas, eu sou José Mauro Batista, ao meu lado está Rodrigo Dias e a gente vai começar mais um podcast Estação 29. E o nosso convidado é o economista Alexandre Reis, né, que é formado aqui pela nossa UFSM, né, tem mestrado na PUC e agora está fazendo doutorado na PUC. O Alexandre também trabalha na Prefeitura de Santa Maria, enfim, mas a gente vai bater um papo com ele aqui como economista, né? E lá, né, para o finzinho também, eu soube que ele é secretário-geral do Partido Progressista aqui em Santa Maria, né, o PP, e a gente também vai aproveitar e falar de política, né? É isso aí, Rodrigo. Nós vamos dar uma conversada sobre essa tragédia climática no Rio Grande do Sul e as consequências econômicas, né? Isso. Até porque o Alexandre está fazendo por dentro nessa área. É isso aí. Né? Então, para quem está nos assistindo, bem-vindo, né, Alexandre? Mas quem está nos assistindo, a gente pede sempre, né, que curta, compartilha, repasse para o vizinho, para a tia, né, para o irmão, o nosso podcast Estação 29, que está lá no canal do Paralelo 29, no YouTube e no Spotify. E também acompanhe as demais redes do Paralelo 29, que é um portal de notícias aqui da região centro do estado do Rio Grande do Sul. Então vamos iniciar essa conversa aí, né, Zé Mauro, e trazer bastantes informações para quem assiste a nossa audiência aqui. Perfeito. Então, eu vou começar conversando com o Alexandre, né, sobre o impacto que essas enchentes, né, ou a enchente, trouxe para o Rio Grande do Sul. Eu penso, né, que poderá haver aí uma grande migração no Rio Grande do Sul, que é as pessoas mudando de cidade em busca de locais mais seguros para morar, ou porque perderam tudo, em busca de emprego em outros municípios, né? E eu sei que o Alexandre andou estudando esse assunto também, né, entre vários outros aí, né, e eu queria começar com essa pergunta, né, qual o impacto que mudança o Rio Grande do Sul pode ter a partir dessa enchente, né, envolvendo a mudança das pessoas para outras cidades? Bom, queria só agradecer o convite de vocês, né, José Mauro, Rodrigo. É sempre uma honra aqui conversar contigo, principalmente a experiência do jornalismo, de fazer do José Mauro, sempre é muito brilhante. Sou seguidor do canal de vocês, enfim. Então, para mim, eu fico muito satisfeito de estar aqui e muito à vontade de conversar com vocês, né? Mas já respondendo a tua pergunta, José Mauro, de fato, as enchentes ocasionaram vários impactos do ponto de vista econômico. As pessoas que estão ouvindo podem nos pensar assim, tipo, lá vem aquelas palavras dos economistas, impacto. E impacto pode ser positivo ou negativo, do ponto de vista econômico. Mas, de fato, a gente não pode omitir a informação que as enchentes geraram impactos negativos. Porém, dentro daquilo que se tem de cenário econômico, nós vamos realmente sofrer muito agora com danos, reparos, perda econômica, mas posteriormente nós vamos ter um mar de oportunidades, para não ser só uma linguagem extremamente pessimista. Sobre exatamente esse ponto que tu fala da migração, no primeiro momento e agora ainda está se passando por, assim, não se está se discutindo sobre isso. Naquela primeira semana que ocorreu, que foi a pior, né, ali do 1º de maio, enfim, que a gente estava... E aqui em Santa Maria nós ficamos... Pessoas saindo de casa... aquele horror ali. Resgates. Sim, resgate, cidades sendo... Abrigos lotados. Isso, tudo, aquele horror ali, que a gente não sabia... Bom, as coisas, em vez de melhorar, pioravam. Dias para dia. Eu comecei a pensar sobre isso, da questão da população. Por que isso? Porque, na verdade, que nem tu apresentou, eu estou agora em doutoramento
E a minha tese será sobre a economia de Santa Maria. E uma das variáveis que eu vou estudar é a população, migração, porque a economia de Santa Maria depende muito da migração. É uma das minhas hipóteses que eu vou testar ali, enfim. Sim. Porque a minha ideia é avaliar de fato o que faz com que traz o crescimento econômico e o desenvolvimento local. Né? Enfim, e uma das variáveis é... E aí eu estava já com alguma coisa de busca por né, referencial, dados, enfim. E aí eu pensei exatamente, mas isso aí das enchentes, além de todo a perda econômica, perda para as pessoas, isso aí eu nem sei como estimar isso, né? Tanto a questão dos óbitos, ou como está hoje as famílias destruídas, as empresas destruídas, isso aí não, é uma coisa assim... com pessoas imensurável, né? Porque vida não tem preço, né? Claro. Enfim. Mas eu fiquei pensando, vai acontecer um processo de transição demográfica no Rio Grande do Sul, né? E, na verdade, sempre pensando aí nesse sentido, né? Pensando no nosso assado, né? Entre aspas, né? Claro. Santa Maria é uma cidade acolhedora do ponto de vista, porque, na verdade, todos os nossos... todas as nossas transições econômicas de crescimento ocorreram por causa de migrações. Por exemplo, se a gente não tivesse a universidade, o José Mariano, lá em 1960, não tivesse feito um movimento para trazer a universidade para cá, Santa Maria não ia ser o que é hoje, em 24. Não seria não teria o número de estudantes que tem aqui, de cursinhos e na própria servidores das federais. Não teria nada disso. Seria uma outra Santa Maria com outro modal econômico. Né? Quando veio a rede também, né? A antiga ferrovia. Antes, a ferrovia, a rede. A mesma coisa. Porque veio o pessoal os belgas ali. Isso, engenheiros, começou serviços porque precisava. Na época, esse polo ferroviário teve indícios de uma industrialização em Santa Maria. Poucos falam os quartéis isso. também, né? Enfim. Mas aí, Alexandre, né, pelo que você está falando, né, é uma situação diferente essas migrações que aconteceram no passado. Porque agora... agora é forçada, né? Agora eu vejo que é totalmente diferente, porque as pessoas vão vir sem nada. E na verdade, né, não sei se você aprofundou nesse sentido, sim, mas o Rio Grande do Sul... em 40, que você fala tanto, meu pai, eu acho que não, talvez, nem sei se era nascido, não me lembro agora, em 41, né? Mas 41, o estado do Rio Grande do Sul, era uma população menor, passou pela situação semelhante. Sim. E aí será que aconteceu uma migração na época também em função disso? As pessoas perderam as coisas e agora a gente passa por isso. E aí eu pergunto, na questão econômica e social, né? O que isso vai desencadear? Porque as pessoas vão vir sem nada, né? Vão procurar o familiar do Zé Mauro lá, se ele tem alguém que de repente passou por enchente. E, né, vai se instalar na casa dele. Eu emendo uma pergunta aí que encaixa com essa aí, que é assim, Santa Maria, por exemplo, ela vai estar preparada porque as pessoas vão vir em busca de emprego, né? Não só da moradia, né? Santa Maria vai dar conta... Esse é o problema. Por exemplo, os dados que... na questão de dados no Brasil é bastante complexo. A gente tem que ser frungador para conseguir procurar. O que eu... até tem que se aprofundar um pouquinho mais, mas enfim. O que eu tenho ali de informações que podem responder essas dúvidas de vocês e aqueles que estão nos ouvindo é o seguinte. O dado que a gente tem entre os municípios, tá? Antes da chuvarada, que realizam migrações, tanto entrantes e saindo, né, é 36%. Esse número agora vai aumentar. Vamos chegar perto de 50%. E de fato é isso, que nem tu. Essa tua pergunta é bem importante, Rodrigo. Porque é o seguinte, qual é o tipo de migração que nós vamos ter? Nós vamos ter, por exemplo, a migração ali do Vale do Taquari, ela vai subir a serra, região serrana. A região metropolitana provavelmente pode migrar até para o outro estado, Santa Catarina. Isso é tendências, tá? Aonde a gente tem possibilidade de migração para Santa Maria? É do Vale do Taquari. Pode, em vez de subir a serra, vir a oeste.
Por quê? Aí vem a tua segunda pergunta, que é importantíssima também, né, José? Por que eu escolho Santa Maria? Porque nós temos o polo educacional. E por que eu vou escolher morar em Santa Maria? Mesmo que eu não sei se eu vou ter certeza de uma questão de um emprego e um trabalho aqui. Eu tenho condições... por exemplo, Santa Maria mostrou que, do ponto de vista de infraestrutura, nós não fomos abalados no centro urbano. A cidade não foi destruída. Porque assim, Porto Alegre foi muito afetada, muito. Né? E aí, assim, por exemplo, eu não sei, até pode ter se dado, mas eu não sei, eu não tenho. De quantas pessoas de Santa Maria moram em Porto Alegre? Quantos santamarienses moram em Porto Alegre? É uma estimativa que eu sei que tem em algum lugar, mas enfim. Muitas das pessoas podem vir... podem retornar para a cidade, principalmente aqueles de mais baixa renda, que não têm condições de ir para uma área melhor em Porto Alegre, num local, um imóvel, e também deve ter mudado muito esse mercado de imobiliário, vai mexer, né, também, né? Eu sempre digo que o mercado imobiliário de Santa Maria é muito consistente, ele é melhor do que o do Porto Alegre, por exemplo, se pensar em capacidade de investidor. Aqui nós temos um ambiente mais favorável a isso. Porto Alegre não. Então é o seguinte, eu acho que as migrações que vão ocorrer, tá? E isso a gente não vai saber agora. Isso tu tem que ver ao longo do tempo. Porque é o seguinte, como é que vai começar as migrações? Quando as estradas melhorarem, que é a partir de agora desse final de semana. Sim. Antes as pessoas ainda estão pensando e avaliando o que vai fazer. Claro. Ou só migra aquele que está no desespero. Que nem tu citou o exemplo do venezuelano ali. Sim, aquilo é o desespero. Entendeu? Ele não tem... Porque se a gente olhar um dos dados principais, assim, mais de 500 mil de gaúchos, ou 616 mil, alguma coisa assim, ficaram fora de casa, né? Ficaram, né? Tem mais o pessoal que ficou abrigado, né? Que ficou em abrigo, que não tinha nada. Tipo... muita gente. Tem abrigos do tamanho de cidades, né? Tem de 12 mil... exatamente. Tinha 12 mil pessoas num primeiro momento. E geralmente esse público, ele tem uma baixa renda, né? Pois é. Mas também essa enchente afetou a classe média e a classe alta de algumas cidades. Então tu vai ter um fluxo migratório. Santa Maria pode... se aproveitar destas famílias que vão querer uma proteção para os seus filhos, ou seja, quem é que não quer proteger os seus filhos de uma enchente? Então tem que morar numa cidade. Aqui nós não temos rio que passa no meio da cidade, no centro urbano. Entendeu? Isso é um momento favorável de escolha de onde morar. Nós temos as universidades, nós temos os colégios, nós temos uma infraestrutura de cursinhos, etc. Nós temos um bom serviço de saúde aqui, de comércio, prestação de serviço. Então, isso vai ser o fato, José e Rodrigo, e todo mundo que está nos ouvindo, decisivo para a gente decidir onde morar. Principalmente as famílias de classe média, que tem uma renda, elas vão optar. Por exemplo, aquela região ali um exemplo, Porto Alegre, a região central é classe média alta, ou classe média. Região do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, sempre foi classe média. Qual é o valor hoje que tem aqueles imóveis? Baixou. Eu vou querer sair dali porque eu não tenho mais segurança nenhuma de morar ali. Pois é. E se eu tenho alguma relação, e se eu tenho uma família, que eu estou pensando, meus filhos vão entrar na faculdade, eu vou procurar um espaço que tem essas condições. Santa Maria dá essa oportunidade. Por isso que vocês entenderam quando eu iniciei minha fala, no sentido que agora a gente está só discutindo as coisas de impacto negativo. Posteriormente, nós vamos ter impactos positivos, que é as oportunidades. Nós temos que abrir isso. Santa Maria tem que abrir e acolher essas pessoas. Alexandre, hoje 35% 36% uma média. É uma média de imigração, tipo... Antes da chuvarada. Geral. Entra. Por exemplo, e sai. É aquele que sai aqui de Santa Maria e vai
com a família porque conseguiu um emprego Isso, no outro exatamente, lugar, né? Ou vai estudar, ou volta de Porto Alegre para Santa Maria de novo porque perdeu o emprego lá, ou conseguiu uma posição melhor. É isso aí. Isso é a nossa base que nós temos. Tá. Migração entre municípios. Tá. E aí, nessa situação, eu acho que eu vejo, assim, duas situações, né? O pessoal que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, que perdeu tudo também, mas tem aqueles que, né, que é o trabalhador, o operário ali, vamos dizer assim, que mora numa periferia, que também perdeu tudo. E aí tá dependendo agora da ajuda do Estado, de terceiros, para conseguir sobreviver. Essa pessoa agora, ela faz essa migração imediata. Por exemplo, teve um caso que foi bastante polêmico até, Zé Mauro, que foi na prefeitura de Imbé. E o que aconteceu? As pessoas de Porto Alegre começaram imediatamente a ir para o litoral. Isso bem no início. Bem no início. E aí o prefeito de lá, vamos usar bem esse termo, berrou, porque disse, bom, minha cidade não tem condições de receber esse pessoal. Ele até decretou a calamidade, situação de emergência, deu polêmica, e ele justificou com isso. Ele meio que quis dizer que subentendeu, assim, ele se apavorou. Que ele se apavorou e que essas pessoas, né, não eram tão bem-vindas lá porque diferenciava do padrão do pessoal que morava na praia. Aí eu pergunto agora, né, e essas pessoas, né, que precisam mesmo, assim, que perderam tudo, que estão... Rodrigo, assim, ó, sendo bem objetivo e claro, no desespero, esse tipo de família faz esse tipo de migração. No desespero. Mas dentro daquela racionalidade delas, elas não vão fazer. Porque elas dependem muito de auxílio governamental. Então, a prioridade delas é ficar em capitais. Mas e no desespero, será que depois... eu já tô lá naquele lugar, né? Já me acomodei, como mas aquele diz. Lugar, por exemplo, que nem tu deu o exemplo ali, o litoral, ele oferece trabalho? Ele oferece trabalhos transitórios. Mas já perdi tudo. Mas assim, aí ele volta, porque na verdade o pensamento dele é que ele vai depender do Estado. E aonde tu vê o Estado? Na capital. Isso é um pouco o imaginário das pessoas, né? Eu sempre digo que eu sou um economista liberal, sim. tá? A tendência, então, é não ter essa migração. Então. Não, na verdade, vocês estão certos quando vocês deram exemplos. Por exemplo, no desespero, agora, por exemplo, ainda, nós estamos numa situação ainda... excluindo Santa Maria e outras regiões oeste, tá? Mas Porto Alegre está no desespero ainda. Né? Por exemplo, tem um dado oficial, alagadas, 45% dos CNPJ de Porto Alegre fecharam, estão sem produção. É muita coisa. É muita coisa. O que vai acontecer agora? É outro problema que quase metade. É metade, exatamente. 45, Agora vai começar a partir de julho, agosto, pode ser aumenta o desemprego. Por enquanto, esses números não existem. Claro. Entendeu? Não existem, né? Resumindo, a enchente, do ponto de vista econômico, ela é pior que a pandemia. Pois é. Alexandre, eu vi um dado da prefeitura, agora no balanço ali, no plano de reconstrução, que há uma estimativa de perda de 35 milhões na arrecadação do ICMS de Santa Maria este ano, né? Como é que funciona esse cálculo? É um dinheiro que deixa de vir para Santa Maria? Sim. Isso nós vamos ter... É uma das perdas, né? Uma das perdas. E ela é extremamente significativa. Porque é o seguinte, se faz o peso de cada município perante o ICM, em todo o estado, né? E isso o governo lá central vai retirar de todos, porque a pandemia afetou também um pouco o consumo, mas logo ela não afetou o consumo. Foi uma transição, porque nós ficamos... qual é a diferença entre o problema da pandemia e o problema da enchente? O problema da pandemia foi um problema de fluxo econômico. Tá? Só que as rendas se manteram. Teve desemprego? Teve. Só que se manteve as rendas. Principalmente se tu for pensar o caso de Santa Maria. Né? Então tu não teve muitas perdas do ICM lá naquela época. Sim. Pelo contrário. Tu até aumentou. Porque as pessoas ficaram em casa... tinha que fazer o quê? Ou tu tinha que comprar serviço ou comida. Sim. Entendeu?
móveis. E agora elas não têm. Agora tu não tem isso. A enxurrada, a chuvarada fez o quê? Ela afetou o fluxo, que é agora que nós estamos vendo, que pode ser a questão do desemprego, mas ela afetou uma coisa importantíssima que mexe na economia, que é o estoque de capital. O que é o estoque de capital? É o mobiliário, é as empresas destruídas, é a tua casa sendo destruída, é o teu apartamento perdeu tudo, ou aquela típica foto e até filmagem que tem de um cavalo dentro de um apartamento em Porto Alegre. Sim. Isso estrago total. E aí tu tem que reconstruir, né? Então isso é estoque. É capital sendo perdido, né? E isso é importantíssimo para mim desenvolver, gerar crescimento. Então agora o impacto é ICM. Eu não vou ter fluxo, eu vou afetar o consumo. Sim. Entendeu? E é o que está acontecendo agora. E o que aqui... mais Santa Maria vai ser afetada? Assim, nesse primeiro momento, no sentido de danos, o que a gente tem? Tem as pontes. As pontes nos distritos. Por exemplo, tem o impacto ali naquela produção rural que tem ali, né? Só que a gente não... Por exemplo, nós não somos grandes plantadores de soja, por exemplo. Tem soja aqui no município, pensando no município. Tem arroz também? Tem. Mas é pouco perto de Tupã, que é o nosso vizinho, de Júlio de Castilho. Ou de Cachoeira, no arroz. Cachoeira, que são os reis da soja e Cachoeira, o rei do arroz. Sim. A economia é movida por esses dois produtos. Nós não, nós somos mais serviço. Né? Por exemplo, genericamente, mediano, né? Pensando numa média, ali o que se produz na agricultura, hortifruti granjeiro, isso tu recupera logo, José. Né? É só tu melhorar o clima, melhorar um pouco a questão da chuva e tu consegue já produzir novamente. Mas né? aí, então, Alexandre, bem objetivo assim, nessa linha que o Zé Mauro perguntou, hoje, o setor produtivo de Santa Maria, que eu acho que entraria em indústria, serviço, a curto e médio prazo, vai ser afetado ou não? No ponto de vista de Santa Maria do consumo, sim. Sim, porque ou, por exemplo, é que nem a enchente, ela vai vindo devagarinho e depois ela vai aumentando e leva tudo. Por exemplo, Santa Maria já sentiu o efeito econômico da enchente? Sim, se a gente for ver no comércio e serviço, sim. Principalmente no consumo. Dia das Mães, faturamento baixíssimo das empresas vendendo produto. Quase... provavelmente agora, posteriormente, nós vamos ter os dados. E aí vai mostrar isso. Só que aí o seguinte, vamos ser positivo. Nós não temos indústria em Santa Maria. Muito pouco. Uns 4%. Indústria. Sim. Aquela que a gente imagina. O que é uma indústria? Que vai fornecer para o estado inteiro. Produzir esse microfone. Entendeu? Nós não temos isso. Santa Maria é quase 80% serviço. Sim. Por exemplo, todo o setor público, aqui nós estamos no ambiente de setor público. Sim. Isso aqui é serviço na economia. A universidade, a educação é serviço. E tem um dos maiores PIBs aqui. Compreendeu? Sim. Então, isso... E a maioria nós temos uma renda média que é controlada da onde vem. Eu estava ontem... ainda se apropriando da questão do tema migração, população, eu consegui uns dados sobre a questão de renda. E uma série histórica, de 2010 a 2022. Daqui de Santa Maria. De Santa Maria. Nos momentos que a gente teve aumento de ações públicas aqui, nós tivemos mais apropriação de renda, mas não geração de renda. Vocês conseguem compreender isso? Quer dizer, a Santa Maria se apropria de rendas. Nós não geramos renda. Essa é a diferença de Santa Maria para, por exemplo, Caxias. Para explicar para o povão ali, mais popular. O que é? Tentar dar um exemplo prático. Geração de renda é um empreendedor. É um cara que cria um microfone novo. Sim. Ele gera uma renda nova. Claro. No mundo privado. Sim. A apropriação de renda, a muito grosso modo, a explicação, é isso. Eu me aproprio de rendas que são dinamizadas e jogadas no município. Sim. Eu não estou dizendo que é demérito isso. Claro. Isso é incentivador. Muda uma cidade. Sim. Por isso, Rodrigo, que é o seguinte,
Vamos ser bem positivos agora. Nós podemos viver uma grande oportunidade. Santa Maria tem muito dinheiro parado, né, sim, Alexandre? E a gente pode transformar esse dinheiro para a iniciativa privada. Até eu conversava com um economista, teu colega aí, que é o Abdon Barreto Filho, né? Sim, o professor Abdon, né, um turismólogo, né? Ele defende essa questão dos fundos de investimento, que ele chama. E Santa Maria já teve no passado, né, um grupo aqui que criou, né, esses... É semelhante à forma das bolsas de valores, né? Guardadas as devidas diferenças, mas são formas de captação de um dinheiro que está parado, né? Né? Meramente especulando ali, ele está parado, né? Para um outro tipo de atividade, né? Que mesmo sendo uma bolsa especulativa, como eu estava falando, né? Mas é diferente de estar um dinheiro rendendo lá num fundo lá que não vai para outra atividade, né? Sim. Então, né, ele defende esses fundos de investimento, assim. Tu tens uma ideia do que Santa Maria tem de... assim, ó, a poupança... Por mês, o que entra de dinheiro e o que sai daqui. Isso aí que tu tocou vai de encontro com chamada a preocupação do Rodrigo. Interna, eu acho que né? Que chama... A economia... precisa de taxas de investimento constante para nós crescermos. Pensando no modo de produção capitalista. Sim. É o que nós vivemos, o que todo mundo vive. Nós, quem vive qualquer classe de renda. O que é um fluxo de investimento? É, por exemplo, o seguinte, lembra aquela máquina de fazer cana, o suco de cana? É aquilo ali, eu tenho que estar constantemente fazendo cana. E aí aquilo ali é toda a economia. Por exemplo, eu tenho maquinário, eu tenho a pessoa que faz, eu tenho o produto final, que é o suco. Eu tenho que constantemente ter aquilo. Então eu tenho que misturar fatores de produção, que se chama, que é aquela máquina, eu tenho que ter os insumos, que é a cana, né? E eu tenho que ter o produto final. Isso é assim que funciona. Quanto mais tiver isso... Porém, na economia também, eu tenho a questão da capacidade de pegar um volume de dinheiro e colocar no mercado financeiro. O mercado financeiro não faz a máquina do suco. Ele é especulador. O ganho é individual. Eu não estou dizendo que é ruim. Sim. Só que ele não gera para a sociedade, por exemplo, impacto positivo. Ele gera impacto positivo para aquele investidor, ponto. Aí o que acontece? Como nós temos uma renda média em Santa Maria razoavelmente boa em relação aos outros municípios, eu tenho essa poupança. E essa poupança pode ir para o setor financeiro. Não é bom. Seria melhor essa poupança... Se ela fosse aplicado em investimento de uma nova indústria, uma nova empresa, em serviço, ou propriamente no consumo. Ou seja, vamos tentar dar um exemplo concreto. Digamos assim, tem família de servidores que ganham muito bem. Isso. Assim, né? Ele poderia ter o seu pequeno negócio, até um grande negócio, se quisesse. No entanto, ele prefere... no mercado financeiro. Viver, é isso, né? Não há esse incentivo. Agora falta, né, também, né, Alexandre, algo que garanta, né? Porque ninguém vai botar um dinheiro a perder, né? Uma coisa importante que todo mundo tem que entender, e aí isso vai ter, tá tendo esse impacto, principalmente lá em Porto Alegre. O meio empresarial, ele vive de expectativa. O que é expectativa? Para todo mundo entender. Eu tenho que saber que amanhã eu vou abrir o meu açougue ali na minha esquina e eu vou vender todas as carnes. Isso é expectativa. Se eu tiver a expectativa que eu não vou vender as carnes, eu nem vou lá abrir o açougue. Compreenderam? Empresário vive de expectativas positivas. Ele tem que estar sempre incentivando ele. Sempre incentivando. Não, vai dar certo o teu negócio. Vai dar certo o teu negócio. Aí ele vai. Aí é isso que tu está dizendo. Como é que tu faz com que a poupança das pessoas não vai para o mercado financeiro e vai para os negócios? Tu tem que ter incentivos. Incentivos pode ser até tributários. Aí o Estado está dizendo, eu quero um mundo privado mais aqui, eu quero mais empresas.
Não quer dizer que vai gerar um monte de emprego, porque hoje em dia tu tem tecnologia. Nós estamos aqui cercados de tecnologia, né? Aqui mesmo, no nosso ambiente. E não tem nenhum problema isso, entendeu? Não quer dizer que eu vou abrir um negócio amanhã e vai ter múltiplos empregos. Não. Pode ter trabalhos. Entendeu? Ou eu posso trocar. Pode gerar receita. Receita para o município e para o estado. Eu posso, em vez de comprar pessoas para trabalhar para mim, eu posso comprar equipamentos, robôs. Não é demérito isso também. Mas, Alexandre, eu acho que só para a gente não... Tem um outro ponto que eu quero abordar contigo, né? Que é para gerar polêmica, como você disse. Primeiro, colocar, acho que é um economista liberal. Até para quem está assistindo, né? Para entender o que é um economista liberal. É o libera tudo? É conservador? O que né? Isso eu quero que tu explique isso primeiro, porque depois eu tenho uma outra pergunta para ti. Eu digo o seguinte, eu sou... O meu recorte teórico econômico é da flexibilização. É mais do mundo privado do que o mundo público. Não necessariamente eu sou contra as ações do Estado. Que nem eu estava falando ali antes. Eu sou, por exemplo, contra, em momentos de paz que a gente tem, não essas de enxurrada, de pandemia, não pode ter subsídio. Tá? Do Estado. Do Estado. Tem que ter o Estado. O Estado tem que gerar incentivos para todos, para os trabalhadores e para os empresários. A iniciativa privada tem que ser maior que o Estado. Incentivo, mas não confundir com controle. Não com controle. Tu tem que ter liberdade. As expectativas só acontecem quando tu tem liberdade. Quando tu tranca muito, aí tu tem o quê? Um autoritarismo. Tu não pode ter isso. Aí a economia não desenvolve. O ser humano precisa de liberdades. E no mundo dos negócios, no mundo da economia, a liberdade é o fator número 1 para ter o sucesso. Vejam bem, economia americana do norte tem várias liberdades, econômicas principalmente. Por que eles são mais desenvolvidos? Porque lá existe essa liberdade. Mercado de trabalho aqui, não sei se tu já atuou na área do direito trabalhista. Por exemplo, a nossa reforma última trabalhista foi inútil. Não teve resultado nenhum. Gerou uma expectativa enorme e não teve... O que poderia ser incluído lá? Que daria mais um exemplo de que é um liberalismo no ponto de vista da dimensão do trabalho e econômico. Tu renovar a estrutura de trabalho aqui no Brasil através de hora-aula. Por exemplo, os contratos ser por hora. Tu flexibiliza. Eu quero trabalhar só 3 horas por dia. Eu tenho condições. Tenho uma renda, herança... No Brasil, isso é... Sim. Aí sim, tu tá certo. Aí, isso a gente não existe isso no Brasil. Sim. Isso é um exemplo para dizer o que seria o liberal. Até porque eu acho que seria um episódio até para um outro podcast. Né, só para isso. Acho. Mas aí, nessa questão do liberal, é isso então, né? Foi colocado. Agora, voltando para a nossa economia, que vai enfrentar, né, uma recessão. Sim, com certeza. Santa Maria, pelo que eu estou conseguindo visualizar, tem uma realidade. Tem. E o Estado tem outra. Isso. E correto. Aí, em questão de tempo, isso para Santa Maria, quanto tempo Santa Maria vai sentir o impacto? Não sei se já sentiu. Não, no consumo já. Isso, de novo, reforçando. Nós vamos ver agora nos dados do que foi o volume do Dia das Mães. Pode... Vai ser mais um pouco. E tem uma previsão, por exemplo? Previsão quando o sistema logístico voltar ao normal 100%. Me corrige, mas eu ontem, se não me engano, eu vi havia uma projeção de crescimento do PIB gaúcho de 4%. 4%? Isso vai zerar. Vai zerar, né? Tanto é que existe até uma e aí um impacto enorme, né? do governo que pode ser até negativo. Você faça uma avaliação do PIB até do estado do Brasil, retirando o Rio Grande do Sul desse cálculo, porque ele afetaria todo... Mas ele não tem como fazer isso, porque as contas nacionais precisam do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul contribui com 6% do PIB do Brasil. O PIB do Brasil é 400 trilhões de reais. Nós contribuímos com 6% desses 400 trilhões. Isso vai se perder, nós vamos a 240 bilhões.
De 640 bilhões, que é o nosso PIB, nós vamos baixar para 240. Alexandre, a ajuda do governo federal, que é alvo de polêmica, né? Sim. Eu não tenho os dados concretos sobre o que veio de dinheiro, o que não veio ainda, que eu digo assim no sentido de chegar mesmo no município, né? Isto a gente vai começar a ter uma noção a partir dos dias, né? Enfim, como é que tu vê essa ajuda? Ela está sendo suficiente? Precisa mais? O que precisa? Suficiente não, porque na verdade é exatamente aquilo que nós estávamos falando antes de poupança e investimento. Nós vamos precisar muito investimento. Nós vamos ver mais danos a partir de agora. E é importante que o Estado não tem outra maneira, não tem. Porque é aquilo que eu estava dizendo, nós não temos um país com uma pujança no mercado privado, Rodrigo. Tá? Por exemplo, essa foi a grande diferença do Katrina do nosso. O nosso evento aqui foi muito pior do que o Katrina. O Katrina também demorou uns 8, 10 anos para reconstruir. Mas lá eles combinaram. Aí, voltando à ideia que tu conversou com o professor Abdon, eles criaram um fundo privado. Aqui, como é que nós vamos criar um fundo privado? Já se tem aí, tem empresários que eu sei que estão se movimentando. Mas comparado ao fundo americano, aqui vai ser muito baixo. Então não tem como não ter intervenção do Estado. Entendeu? Nesses sentidos, eu sou favorável. Eu acho que todo economista, sendo liberal ou não liberal, ele é favorável. Só que aí tu tem que ter começo, meio e fim. Quer dizer, que nem tu me perguntou, quando vai durar isso? Até o final do ano nós vamos viver nessa... Desculpa, eu posso usar uma... Claro. Nessa nhaca econômica. Uhum. Entendeu? Porque não tem como. Por exemplo, o aeroporto internacional de Porto Alegre, que é o único do Rio Grande do Sul, vai ficar fechado até dezembro. Né? Como é que entra coisas de fora? Não entra. Negócios. Um alemão que quer comprar uma coisa aqui no Brasil ou fazer um negócio, ele não vem. Vir. Quer dizer, pode vir. Sim. Pode vir, não é? Mas o cara que pensa... o grosso da... Aí, lembra aquilo que eu falei? Das expectativas. Eu tenho uma expectativa de sair de Berlim e chegar em Porto Alegre? Não. Tu tem que chegar em São Paulo, de São Paulo tu vai chegar em Florianópolis, de Florianópolis tu vai ter que... ir a Canoas, a Caxias. Uma outra me surgiu aqui, por exemplo, né? Você falou no início bastante de imigração. As indústrias hoje que tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem um levantamento que de cada 5 indústrias, 3 foram afetadas pela enchente. Sim. Dessas 3, provavelmente, algumas não vão reabrir mais. Não. E aí eu pergunto agora na posição, né, de estudioso, de economista, vai ter uma migração também, eu estou usando esse termo, não sei se é o correto, uma migração, por exemplo, dessas empresas, por exemplo, retroceder, por exemplo, para o agrário, para a pecuária, né? Trocar de setor, tu diz? Não, eu acho o seguinte... o que pode acontecer? Se essa empresa que foi destruída, ela já tinha um know-how, um expertise naquela área, no máximo ela vai conseguir... O que ela vai fazer é migrar para outra cidade, se ela não conseguir se estabelecer onde ela estava. Né? Mas vai sair daquela... Pode ser. Aí depende das expectativas. Se o empresário está com uma expectativa muito baixa e não vê nenhuma luz no fim do túnel, ele pode até pegar o dinheiro que ele tem guardado e ficar especulando no mercado financeiro. Isso é perigoso. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, de novo que tu tocou naquele assunto, vocês percebem que eu não sou contra o mercado financeiro, mas na verdade eu sou a favor do mercado produtivo. Sim. Uhum. E isso também é uma concepção extremamente mais liberal produtiva, que é a que eu tenho. Uhum. Eu prefiro que o empresário invista em produções e ideias que se transformem em serviço e produto do que botar o dinheiro lá no mercado financeiro. Porque o mercado financeiro brasileiro ele é oligopolista, Rodrigo. Uhum. Então aí concentra a renda. E nós temos que não concentrar renda, nós temos que distribuir renda. Veja bem, um economista liberal dizendo distribuição de renda é óbvio. Todo mundo faz equívocos de pensar que os liberais são concentradores de renda. Ao contrário, para o sistema funcionar bem, eu tenho que distribuir renda.
Eu tenho que diminuir a desigualdade no Brasil. Por isso que nós não temos PIB constante que nem... e não saímos de crise fácil, que nem os Estados Unidos. E por que não se consegue, Alexandre? Porque é o seguinte, um exemplo. Na nossa balança comercial brasileira, vou dar só um exemplo. O que nós mais exportamos no Brasil é minério de ferro e soja. Dá quase 64%. Sim. Isso domina todo o nosso mercado e toda a nossa principal renda. Eu lembro que Compreendeu isso? Não sei se tu entendeu. Sim, eu sou um pouco mais velho, né, que o Rodrigo, mas em 1989 o Mário Covas, do PSDB, tá, ele defendeu, né, um choque de capitalismo no Brasil. Tu acha que precisa isso? Já deveria ter feito isso há muito tempo. Só que o seguinte, aí as oligarquias, as pressões, o próprio mercado financeiro... proíbe. Não, proíbe é exagero, né? Sim. É difícil ter mudanças. Né? Ele não deixa, porque na verdade é o seguinte, tu tem... Que nem tu deu um exemplo. Tu tem uma massa salarial do serviço público muito boa. E não temos que discutir isso. Todo mundo tem mérito nas suas rendas. Tá? Eu sempre digo, tomara que todo mundo ganhe muito dinheiro. Sim. Tá? Mas tu tem que distribuir mais, que nem as camadas mais inferiores, tu tem um degrau de desigualdade social muito grande. Isso, como é que tu consegue diminuir esse degrau? Fazendo incentivos de produção. Ideias novas, ideias se transformam em produto e serviço. E Alexandre... Só para concluir, o mercado privado sendo grande também. Tá. A gente já está num período avançado já do nosso podcast. Opa! Né? A conversa é boa, mas vai política, né? Eu quero te perguntar o seguinte, é polêmico e está dando bastante polêmica, pelo menos no meio político. Sim. Tá? Mas agora eu te pergunto enquanto economista, né, com as tuas posições, né, tuas convicções, essa questão do arroz. Do tal do arroz importado que vai vir, né? Cada um defende a sua posição. O que você acompanhou disso e o que tu pode nos dizer se é bom, se não é, né? Se vai faltar comida, né? Porque o arroz é a base do prato brasileiro. O arroz e o feijão. Rodrigo, o que eu vou dizer? Uma resposta minha é dentro da área que vocês dominam muito mais que eu. Eu acho que houve um erro de comunicação do governo federal com as pessoas que estão no meio do arroz. Diz os produtores. Pode ser, ou as associações. Porque é o seguinte, eles tomaram uma decisão, a meu ver, precipitada. Tá? Veja bem, eu não sou contra a gente importar coisas. Tá? É aquilo que eu disse, eu sou do livre comércio. Aonde for mais produtivo, tu tem que comprar. Então, tu tem que ser produtivo. Compreendeu o recado? Por que às vezes eu não compro produto brasileiro? Porque o produto é ruim. Então vai se qualificar para fazer um produto melhor. E tem que ser mais barato. Ou é mais barato. Isso é racional do consumidor. Então, na verdade, liberdade, importação e exportação. Agora, no caso do arroz, foi um erro. Por quê? Tu tem estoques. Pelo menos para 2024 não vai faltar arroz na mesa do brasileiro. Então eu acho que faltou comunicação. Mas chegou a haver uma disparada mesmo no início, ali, não só do arroz, né? Mas José, tudo disparou. Outro dia, não sei quem é que estava me falando, que a caixa das laranjas para suco, que é comprado aqui pelos nossos comerciantes de restaurante, dobrou o preço. Porque não conseguia logisticamente chegar aqui. Ou chegava de uma forma muito cara, tinha que fazer um monte de volta. É oferta e demanda. Sim. Vai se acalmar, Rodrigo. Os preços vão se acalmar. Mas é que eu vejo, por exemplo, assim, laranja ou qualquer outro produto disparar é uma coisa. Mas eu falo isso porque eu conversei com outro economista, são posições diferentes, né? Eu não sou economista. Mas na questão do arroz, ele é um produto essencial na alimentação do brasileiro. Representa, eu acho que na mesa da cesta de consumo, quase 20%. Então... Não, faltar arroz pro brasileiro seria um caos. Exatamente. Entendeu? Por exemplo... Porque tem que substituir por outro... O Lula ia... se tivesse eleição hoje presidencial, esse ano, faltando... Crucificado faltando arroz e feijão. Por isso que eu acho que foi um problema de comunicação, Rodrigo. Ele
pensou, não pode faltar arroz, não pode faltar o feijão. Porque vai ter que substituir por batata, e aí por eu massa. abri pra... Só que ele não se comunicou com... O arroz do Brasil que é consumido, mais de 70% é produzido no Rio Grande do Sul. Mas aí, pra polêmica, eu pergunto, como economista, avaliando se fosse realmente necessário, não, se faltasse teria que ter a intervenção do Estado? Sim, se faltaria estoque, comprovadamente, tem que abrir. Sim. Bom, eu vou fazer a pergunta. Nós já estamos nos aproximando aí do final. Eu vou fazer duas perguntas, Alexandre. Eu pedi uma certa brevidade, né? Nós fizemos para o professor Coronel, né? Daniel Coronel. Santa Maria perdeu nos últimos anos aí vários estabelecimentos comerciais tradicionais, locais, o Augusto, a Casa Macedo que fechou, enfim, vários outros. O comércio local, ele perdeu o espaço aí para empresas de fora ou tu vê um outro movimento? De fato, isso eu concordo. Houve uma transição, muito devido ao e-commerce, que cresceu muito, mudou a forma de comércio de rua, ela mudou radicalmente nos últimos 10 anos. E vai mudar mais ainda. Então, provavelmente, essas empresas não se adaptaram. Isso é uma explicação, né? Eu acho que aí todas as correntes econômicas concordam. O pessoal até brinca, né? Que os produtos que antes eram vendidos só no camelódromo agora é vendido em várias lojinhas do calçadão ali. Ou pelo teu celular. Sim. Entendeu? Então isso não tinha antes. Nessa época dessas lojas tradicionais, tu não tinha o celular. Tu não tinha o e-commerce, né? Hoje tu tem. Então vai transformar mais ainda. O que eu tenho que fazer? Eu digo que Santa Maria tem que ter os grandes players para trazer a questão da migração. O que é um grande player que nós temos aqui? Educação. Ela traz um volume de gente muito grande. Pode ser que não traga para o trabalho. Sim. Mas ela vai ser consumidora de serviço e consumo. E essa taxação agora então aí das roupinhas, como você diz? 50%? Na verdade, eu como liberal sou contra, né? Na verdade, quanto menos taxação, melhor. Mas aí o setor produtivo do Brasil ele tem razão quando reclama. Mas aí o que ele tem que... Ele tem que responder com aumento de produtividade. Ele tem que produzir um produto que seja de extrema qualidade ao menor preço possível. Pra competir com... Aí eu tenho que ter o quê? Aí nós vamos lá na raiz. Por que ele não está conseguindo produzir? Provavelmente as técnicas, os usos, os fatores que ele está usando estão atrasados. Então eu tenho que aprimorar. O que eu estou dizendo, o nosso empresário também precisa mais conhecimento. Perfeito. A última pergunta, então, deixou para o final, hein? Secretário-geral do Progressista, né? Eu vou embutir duas perguntas numa, né? Primeiro, né, o Progressista elegeu 4 vereadores na última eleição, né? Maior bancada. Está com um vereador. Sim. E a outra é o seguinte, né? Fechou uma aliança agora com o PSDB. Isso. Né? Volta aquela reaproximação lá de 2016, né? Que acabou em 2020 ali tendo um revés, né? O que tem de... Primeiro eu queria que tu comentasse essa perda da bancada, né? Bom, eu sou a gente não falou, eu falei muito da questão de ser economista liberal, mas eu sou um progressista, né? Eu me lembro que o meu avô, o antigo PDS, ele tomava chimarrão com o Jair Soares, que foi nosso governador. Ali que eu, desde pequeno, eu aprendi a reconhecer o que é política. Então eu sempre quis, de uma maneira ou outra, na minha vida, fazer parte de um grupo político. E eu nasci dentro, o meu avô era assíduo frequentador dos encontros coletivos. É óbvio que eu fui para o partido que me... Sim. Mas assim, José, sendo bem objetivo contigo, a saída dos 3 vereadores, a gente... Claro, a política é dinâmica. Vocês sabem disso, né? Eu acho que eles escolheram os seus caminhos, né? O progressista estava passando e está passando e vai passar ainda por uma transição. Nós temos, por exemplo, aqui nomes da velha guarda
que é de muito respeito e que tem que ser respeitado, que contribuíram já para a cidade, para o governo, o estado, etc. E agora tem que ter jovem. A gente tem que participar mais da política. E os jovens têm que participar. E o progressista está fazendo essa transição. Começou ali com esses 4 vereadores, 2 bem jovens, o que ficou, que é o Pablo, que é o nosso presidente atual, é o vereador um dos mais jovens, né? Exato. Enfim, então a gente começou a fazer esse processo, inclusive por isso que ele é o atual presidente, para fazer essa transição, dizer para a sociedade. Então eu vejo assim como um pouco natural esse processo. Provavelmente essas 3 pessoas que saíram, né, e que eu desejo o maior sucesso para elas ficaram assim, tinham outros referenciais, não que sejam realmente os progressistas. Ser um progressista, tá? Progressista é isso que a gente está falando, é pensar em desenvolvimento econômico, nas pessoas, na educação, em programas de incentivo, em pensar na sociedade. Programas progressistas. Tem outros partidos que se alegam que são progressistas, mas na verdade não são. Sim. Fazem outro tipo de coisa nas suas ações de governo, né? Progressista, que eu estou dizendo em resumo, é isso. Então eu percebo, José, que isso é um movimento que ia acontecer. Aconteceu agora por causa da questão também, por questões de ambições pessoais, eleitoral do ano, que tinha que sair, enfim. E para fechar então, a aliança com o PSDB. Pois é, aí que vem. Retorna essa aproximação, né? Depois de um rompimento, né? Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, a dinâmica da economia e da política acontece. Por exemplo, por que os progressistas... A gente recebeu convites de outros partidos para fazer coligação. Um deles do PSDB. E foi o convite que realmente foi mais discutido, mais conversado. E, na verdade, aqui a gente tem que entender que foi tudo negociado. E realmente... conversado realmente, colocado, nós temos uma linha de que a gente quer, né? O que a gente pensa para a cidade, tal. E se começou a se acordar as ideias, porque na verdade quem será o candidato a prefeito agora é o Rodrigo Décio, que ele tem ideias progressistas. Lúcia Madruga de vice? Isso não está definido. A tendência que é do PP, pode ser, né? que é a nossa... Ex-secretária de Educação. Né? Vejam bem, isso que a gente tem que entender. A gente preservou a velha guarda com nomes políticos muito importantes, que fazem parte da política, e a gente tem uma admiração muito grande e respeito por essas pessoas, mas também a gente tem que trazer novidades, a gente tem que trazer outras cabeças, outras ideias. Política é isso, eu tenho que saber disso. Eu digo que a política tem várias verdades. Quase todas não serão corroboradas, quase todas serão refutadas, mas algumas serão verdadeiras. Perfeito. Mas então, hoje, progressista de Santa Maria não tem candidato a prefeito? Nesse momento ainda não. Nós temos uma coligação com o PSDB, né? E a tendência, eu acho que isso é se efetivar, né? E aí nós vamos ter um vice e o PSDB o candidato a prefeito. E internamente isso está bem administrado? Sim, tudo. Tem que ser... que a gente teve um caso agora da doutora Sandra que pediu para sair. Isso tem relação com isso? Na verdade, tem uma relação, mas na verdade a gente... foi muitas conversas e essas coisas foram resolvidas internamente. Né? Sequim curou as mágoas com o Jorge? Também. O Jorge curou, na época o Jorge esteve aqui, inclusive no nosso podcast, e colocou algumas mágoas que existiam. Então... As mágoas foram dos dois lados, entende? Tá resolvido hoje. Claro, e aí pela dinâmica daquilo que a cidade precisa, nós precisamos ter propostas para a nossa cidade. Sim. E os progressistas têm, e os tucanos reconhecem isso. Como os tucanos também têm proposta, então se juntou as duas coisas e esperamos que seja pro lado bem das pessoas do Santa Maria. É que nem casal separado, é uma reconciliação então. Sim. Então, Zé Mauro? Perfeito. Mas então a gente bateu esse papo aqui com o Alexandre Reis, economista, também secretário-geral do Partido Progressista aqui em Santa Maria, né? E muito obrigado então pela tua participação, Alexandre. Até um próximo podcast. Tá bom. Eu que agradeço. Um abraço.